Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um convidado especial que vai nos ajudar a sustentar o tema desse episódio, o pastor Levi Araújo. Salve, Ed. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. E hoje nós vamos conversar então sobre sustentabilidade e a Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pastor Levi, como comentado, hoje o assunto é sustentabilidade, a Bíblia, e muito importante nós definirmos o conceito de sustentabilidade, porque talvez o nosso nobre amigo e ouvinte já ouviu falar da palavra sustentabilidade, mas não entenda, os pormenores que significa sustentabilidade. Então, nos explique o que é sustentabilidade, se existem tipos, áreas, de sustentabilidade, tipos diferentes. O que seria a sustentabilidade? Muito bem, parabéns pela escolha do tema, vai ser muito legal conversar contigo sobre isso. Quando a gente pensa na sustentabilidade, e essa pergunta ela é básica e fundamental, já entendemos que o termo ele nasce nas ciências ambientais e vai começando a ganhar novos contornos na atualidade, exatamente sendo apresentada como um processo, um estado, para manter em certo nível aceitável, a longo prazo, o quê? O desenvolvimento sustentável, ou seja, que seja alguma coisa que mantenha o desenvolvimento civilizatório, que mantenha o desenvolvimento da sociedade, mas também que de maneira especial também junto se mantenha e acompanhe o desenvolvimento ambiental e a sustentabilidade ambiental. A ONU, em 72, pelo PNUMA, fez um trabalho muito interessante sobre o meio ambiente, sobre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é o PNUMA, e esse trabalho foi legal para poder trazer como tarefa fundamental para o mundo o monitoramento do meio ambiente global. E o que significaria isso também? Prioridades absolutas sobre os aspectos ambientais de catástrofes, conflitos e gestão de ecossistemas e governança ambiental, as substâncias nocivas e a eficiência dos recursos e as mudanças climáticas. Uhum. E no caso, assim, que nem tu falou, sobre sustentabilidade ali e toda essa questão, a gente percebe que também tem alguns pilares diferentes, sobre ela, porque tu comentou ali sobre essa questão ambiental e a gente percebe que, iniciando ali sobre essa conservação, a preservação dos recursos naturais, sobre a gente minimizar os impactos que o ser humano acaba deixando no meio ambiente ali, pelo uso, da natureza, a seu bel prazer e tudo mais, Que nem tu comentou, começou ali e foi mudando, foi para outras áreas sociais, qualidade de vida, a questão econômica também, de como que a gente usa esses recursos para o nosso crescimento econômico. Existem diferentes áreas que a sustentabilidade se aplica, então, hoje, porque se começou lá na parte do meio ambiente, agora a gente vai abrindo mais o leque, Existe isso hoje? Porque, na verdade, o tema sempre foi amplo, a gente começou a observar isso. E quem ensina é a nossa professora e líder ambientalista, historiadora, que já foi parlamentar e atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Marina Silva. Ela apresenta 7 pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade ética, sustentabilidade política e sustentabilidade estética. Você vai depois aprender, agora já está sendo cunhado, na verdade agora não, já faz aí algumas décadas,
que começou a ser apresentado um aspecto bem interessante, que é chamado de racismo ambiental, que está ligado a um conceito também de justiça ambiental. Agora, para você tratar a questão do racismo ambiental, você tem que estudar e entender o que é o racismo sistêmico, o que é um Estado sistêmico. Por que será que algumas populações mais pobres e mais simples, elas são levadas para, de vez em quando, morar em cima de terrenos que eram lixões? Então aí você começa a perceber que não só isso, mas em outros lugares, quando acontecem catástrofes terríveis, como Brumadinho, tudo que aconteceu, você vai começar a perceber que as pessoas que morreram, elas eram as menos favorecidas. Agora, com tudo que aconteceu aí, infelizmente, no Rio Grande do Sul, você percebeu que o assunto começou a invadir também as casas, porque enchente sempre teve aí, e pegava sempre os lugares mais pobres, de onde o pessoal mais simples. Aí a coisa tomou uma proporção tão horrorosa, começou a entrar na cidade, e aí não teve jeito. O aeroporto foi, as ruas que eu sempre caminhava por aí, e caminho, e vou voltar a caminhar, se Deus quiser. Poxa, aquilo ali tomou conta de tudo. Então, é só pra gente poder saber, isso aí é um outro papo um dia, para poder conversar sobre racismo ambiental. Vale a pena também. Olha só, não conhecia essa ideia. Mas ali tu já começou a trazer como que esse tema da sustentabilidade, ele já tá envolto, assim, né, da nossa vida, do dia a dia, né, da nossa rotina. Claro. E aí, em que partes, assim, que a sustentabilidade se envolve nas nossas vidas, no nosso dia a dia, assim? Olha, em todas as áreas da nossa vida. Seja no nosso corpo, a maneira com que a gente se veste, a maneira com que que roupa a gente usa, sabe? Outra coisa, a maneira como, diante do enfrentamento de raios solares, o que isso tem a ver e em que isso implica, inclusive o aumento de câncer de pele. Isso daí, então, a sustentabilidade tem absolutamente tudo a ver com o nosso corpo, tem a ver com a nossa alma, tem a ver com as nossas emoções, porque as pessoas estão cada vez mais estressadas. O sofrimento e o trauma diante de uma catástrofe ambiental é absolutamente traumatizante, e algumas pessoas elas ficam traumatizadas para o resto da vida. E também tem a questão da sustentabilidade no aspecto espiritual do ser humano. Por quê? Porque sim, todas as religiões que são religiões ancestrais, que são religiões antigas e que são, como também o próprio cristianismo, o judaísmo, tratam da questão do meio ambiente, do corpo, que é, de fato, um milagre de Deus, que é o nosso corpo, mas trata também do íntimo e do mais profundo no que diz respeito à realidade da divindade ou das divindades, e no nosso caso do Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, na relação com a natureza. E que isso vai ser uma coisa legal, porque daqui a pouco a gente vai poder estar entrando nisso aí também. Como ela entra em todas as áreas da nossa vida, né? Essa questão da sustentabilidade, ela também, penso eu, né? Ela entra na questão, assim, também da gente pensar no futuro, né? Das próximas gerações, né? Porque eu entendo, assim, um pouquinho... Eu não sou expert em sustentabilidade, por isso que eu te chamei. Não. Mas eu penso assim que muito também tem a questão da sustentabilidade de a gente pensar no outro, né? Claro. De a gente estar aqui usando algo, pensar no meio ambiente, pensar na sociedade em que vivemos, sempre pensando em prol do outro, porque aquela velha ideia, sabe? Aquela velha história, por exemplo, assim, quando tu vai usar alguma coisa em comum, sei lá, uma cozinha, né? Uma cozinha da empresa. A ideia é de tu sempre deixar aquele ambiente melhor do que tu encontrou ele, né? Então, muitas vezes eu penso na sustentabilidade, assim, na palavra, né? Pra mim, essa comparação, assim, né? De deixar aquilo melhor do que eu encontrei. Tem relação com isso? Porque daí vai realmente envolver todas as áreas, né? Que a gente falou, até a questão espiritual, até a questão emocional, tudo, né? Da gente sempre deixar o ambiente, sempre deixar a economia, sempre deixar a natureza melhor para o que vem depois, né? Tem a ver isso ou eu tô exagerando um pouquinho mais? Tá nada, você tá pegando na mosca e acertando em cheio, porque sustentabilidade tem a ver com responsabilidade com as futuras gerações. Um desenvolvimento sustentável é a responsabilidade do quê? Da nossa geração, dos
poderes políticos, seja o executivo, legislativo, municipal, e também do empresariado, que inclusive essa semana foi uma coisa interessantíssima. Eu não sei se você ficou sabendo, surgiu aí, os empresários e os economistas fizeram um pacto com a natureza e escreveram um documento com esses compromissos importantes para poder estar levando a sério esse cuidado importante com relação à natureza. E aí é o pacto econômico, né, com a natureza, para poder ter um desenvolvimento econômico sustentável. E isso é algo que as pessoas estão acordando, na minha opinião, assim, bem tarde, antes tarde do que nunca, que agora a gente já está tendo que trabalhar a questão de mitigar, não é nem de impedir. Os efeitos climáticos horrorosos já chegaram, e agora a gente tem que lutar para poder mitigar. E esse aspecto é o quê? Fala de quê? Responsabilidade. Quem gera uma geração responsável é aquela que se compromete em, de alguma forma, pelo menos mitigar para entregar, como você falou da cozinha da firma ou da empresa, entregar para as futuras gerações alguma coisa, um planeta mais inteiro, menos destruído. E isso é absolutamente fundamental. E tem a ver com cuidado. Sustentabilidade significa cuidado. Um aspecto sério, com desenvolvimento todas as frentes e os aspectos científicos para que a gente possa estar trabalhando com a questão do desenvolvimento ambiental e também essa questão da sustentabilidade para que a gente possa ter aí um planeta mais sustentável, a nossa casa comum, que é a criação, o presente que o Criador deu para a gente. O Criador, que é não só Criador, mas é o sustentador, olha que legal, sustentador de todas as coisas. Muito bem, então entendemos aí o que é sustentabilidade. Então, o termo da sustentabilidade, como a gente percebeu até que a sustentabilidade está em volta da nossa vida, está em todas as áreas, né? E em todas as áreas precisamos pensar de uma forma sustentável. Mas e a Bíblia? Quando nós trazemos então para a nossa área cristã, né? A vida cristã, o cristianismo, a Bíblia, ela fala sobre sustentabilidade. Talvez não o termo, mas né, na ideia da sustentabilidade. O que a Bíblia fala sobre cuidar da criação, cuidar um dos outros, cuidar até economicamente, sabe? Essa questão de que a gente estava comentando de sempre cuidar para ficar sempre melhor e não a gente explorar. A Bíblia fala sobre isso? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Por exemplo, em Gênesis, quando começa com o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no primeiro capítulo de Gênesis, aquela narrativa extraordinária, que é apresentada como uma dança antiga, onde uma dança bem remota, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enquanto estão criando, eles também estão dançando, cheios de alegria, criando todas as coisas, criando cada detalhe do planeta, do universo, criando tudo de forma tão extraordinária. Aquilo ali já mostra exatamente o quê? Já mostra um Deus que criou de forma maravilhosa e extraordinária a nossa casa comum, a natureza, a terra, todas as coisas e todos os seres vivos, toda forma de vida, seja ela vegetal, seja ela animal, toda forma de vida de maneira extraordinária, os biomas, os ecossistemas, tudo de maneira absolutamente diversa, com uma diversidade magnífica, extraordinária. E você sabe que quando eu leio a Bíblia em Gênesis, eu descobri que Deus ele tem uma profissão. A profissão de Deus, dos três, são três jardineiros. Pai, jardineiro, Filho, jardineiro, Espírito Santo, jardineiro. E aí o que ele fez? Ele criou o homem e a mulher e colocou num jardim pomar. E fez deles o quê? Ensinou a profissão dele para eles. E eles então foram chamados para ser jardineiros, para poder cuidar do jardim. A expressão que utilizam de maneira absolutamente equivocada e errada, dominar sobre a terra, foi utilizada de maneira muito horrível, inclusive como se fosse base bíblica para poder dizer que não, nós fomos colocados aqui para dominar tudo, dominar os animais e tal. Essa palavra se transformou quase que numa agressão. Nós estamos aqui para poder colocar os bichos no seu lugar, não sei o que e tal. Isso tudo, infelizmente, é aquela estupidez de interpretar os textos
fora dos contextos e com uma expressão e uma falta de uma exegese mais decente, mais saudável e mais correta. Então, Deus nos deu um presente para a gente cuidar logo em Gênesis, certo? Depois, as coisas vão, a Bíblia vai contando as histórias e surge a cidade, as cidades, as formas de cidades. A gente vai percebendo isso também durante a Bíblia toda. A cidade é uma invenção humana que tem os seus aspectos positivos e também os seus negativos. E aí surge a cidade. Aí lá no fim, quando está em Apocalipse, a Bíblia diz assim, com João, que o Senhor faz novas todas as coisas. E ele criou um novo céu e uma nova terra. E a nova cidade desce do céu. Olha que coisa mais maravilhosa. E desce do céu para a terra. É uma maneira de Deus dizer o seguinte, estou entregando essa cidade aqui para dizer para vocês, vocês criaram as cidades e estragaram tudo, mas dá uma olhada aqui na cidade ideal. Aí desce uma cidade maravilhosa, extraordinária. É uma cidade arborizada, porque tem a árvore da vida lá. E as folhas, elas servem para quê? Para curar as nações. Estou falando da Bíblia, Apocalipse. Tem o rio da vida, portanto, ela é absolutamente sustentada por Deus e também tendo aí o quê? Aquela utopia extraordinária final do reino de Deus numa cidade que é uma cidade onde as pessoas podem viver de maneira bonita eternamente, sem choro, sem lágrimas, sem pranto. Então, a primeira coisa, a Bíblia fala do começo ao fim. Isso sem falar nos exemplos que a gente encontra no Velho e no Novo Testamento, na própria palavra e na boca de Jesus, e que mostram exatamente o quê? O quanto há uma relação extraordinária da espiritualidade bíblica com a natureza, com o meio ambiente, com tudo. Sim, e não só isso, quando tu falou, a Bíblia é toda, né? Eu tava até pensando, eu pensei inicialmente, como tu comentou ali da parte do Gênesis, da criação, e daí até tu puxou ali para Apocalipse. Eu tava até pensando ali no meio, os salmos ali, né, que falam que toda a criação pertence a Deus, mas se a gente pensar também numa questão sustentável, quando tu tava falando da questão social, a questão de emoção, até a direção que a Bíblia dá, né, que Jesus nos dá de cuidar uns dos outros, cuidar dos necessitados, das pessoas desamparadas, né, até mesmo lá no Novo Testamento, mais pra frente, aquele cuidado que se tem que ter com órfãos e viúvas, né, ela tá toda em volta, vamos dizer assim, de que, olha, que nem tu falou, né, tu tens aqui o jardim para cuidar. Tu pode usufruir dele e cuidar dele para que ele não seja destruído. Mas tu não pode, vamos dizer assim, dominar no sentido de destruir isso, né? Porque senão não vai mais ter, né? Exatamente. Então tem muito nessa pegada da sustentabilidade mesmo, né? Se a gente parar pra pensar e começar a analisar, não é uma novidade agora, né? Que nem tu trouxe ali, que a ONU trouxe essas... Não é de agora, já vem de muito tempo atrás, só que o pecado nos corrompe, né? E a gente não pensa mais dessa forma, né? Temos que voltar às origens, né? Urgente. Note uma coisa que é muito importante. Quando você vai lá e vê quando Deus vai criando, lembra? Deus criou no sexto dia, até o sexto dia ele criou o ser humano, criou o homem e a mulher, macho e fêmea criou, pronto. Aí o que acontece? Deus, no sétimo dia, fez o quê? Descansou. Deus precisa descansar? A gente sabe que não, ele não se cansa, nem se fadiga. Mas ele descansou. Por quê? Porque existe um conceito extraordinário, e lindo e maravilhoso nesse dia do descanso. Entre tantos ensinos que a gente pode ter, o dia do descanso nos apresenta um ponto importante que linkado com as leis jubilares lá de Levítico, o ano do jubileu, quando a gente percebe que sempre no sétimo ano a terra teria que descansar, o trabalhador teria que descansar, e depois no 50º ano, quando completasse 49 anos, era tocada a trombeta em toda a terra, dizendo que agora é o ano do jubileu, que lá na frente será chamado do ano aceitável do Senhor. Quando está lá dizendo o ano aceitável do Senhor em Isaías, e que Jesus repete lá em Lucas, dentro da sinagoga, que ele quase foi jogado para cima daquele precipício por conta disso aí, e ter falado disso daí, blasfemou agora, porque ele disse que agora se cumpriu essa palavra nele, pronto, os caras foram para matá-lo. Aí não conseguiram, porque não era chegada a hora dele, e aí então ele passa no meio deles, eles nem percebem. Então quando a gente olha para o ano aceitável do Senhor, aquilo ali é o ano do jubileu,
que está lá em Levíticos, que a gente precisa estudar melhor. E no ano do jubileu, no 50º ano, era o quê? Um ano de festa, onde aqueles que passaram todas aquelas décadas lá endividados, perdendo terra, a terra tinha que ser devolvida. É mole? Uhum. Perdoadas as dívidas. E tinha que ser devolvida. E interessante, a terra tinha que estar de 7 em 7 anos descansando. A terra precisa descansar. Por quê? Porque era dali da terra que surgia exatamente a economia daquela época do povo. Entendeu? Então dali surgia isso. E existem muitas leis. Leis importantes, por exemplo, no caso dos estrangeiros. Lembra de Ruth, Boaz, no livro de Ruth? Sim. Que coisa extraordinária. Por quê? Porque o líder lá deixava o quê? As espigas. Ele não fez nada além do quê? Ele foi mais generoso ainda. Mas aquilo ali é a lei. A lei dizia que, lembra que você foi escravo na terra foi estrangeiro e foi escravo na terra do Egito. Nunca esqueça disso. Deus fala isso o tempo todo no Pentateuco. E diz assim, então, cuida do estrangeiro, cuida da viúva, cuida do órfão. Tá certo? Jesus lá, em Mateus 25, vai dizer o seguinte, olha, eu estive andando e eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava doente, vocês foram me visitar. Eu estava preso e vocês foram também ficar do meu lado lá e me acompanhar. Que coisa incrível os caras vão falar, né? Que aquilo ali é o Apocalipse de Jesus, chamam os teólogos de o Apocalipse de Jesus. Aí Jesus vai dizer o seguinte, toda vez que você fez isso tudo para uns dos meus pequeninos ou dessas pessoas, e qualquer pessoa, o próximo, o semelhante, quando você faz isso para eles, vocês fizeram para mim também. Então tem essa relação de... Os apóstolos sabiam disso, que tinha a ver com alimentar, o alimento. É uma coisa impressionante, a Bíblia toda está carregada disso, é tanto exemplo, que a gente tem que parar. Sabe que tem, inclusive, vários estudos, e até o próprio YouTube, o Bonovox, pelo mundo todo, existem estudos importantes que dizem que o perdão da dívida externa dos países do terceiro mundo deveriam seguir, sabe o quê? O modelo das leis jubilares da Bíblia Sagrada, do ano do jubileu. Entendeu? Uhum. Bem interessante, assim, né? Como que a Bíblia toda tá em volta, né, desse tema. E aí, hoje, né, nós temos... Cristo veio, nos trouxe a salvação. Hoje nós vivemos, né, com essa liberdade. E como fica, então, a nossa postura como cristãos diante dessa questão da sustentabilidade? Né? Eu creio que é uma pergunta meio óbvia, até pelo que tu tem nos trazido, que a Bíblia toda está em volta desse assunto. Mas eu acho importante a gente verbalizar para ficar bem claro. Nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade social diante da sustentabilidade, uma responsabilidade sustentável, né? Não sei se existe esse termo. A gente tem isso? Ou vamos dizer assim, não é tão importante assim, né? Isso aí, né? Sabe, não é uma grande necessidade. Mas olhando para a Bíblia, vamos dizer assim, quase que... Não vou dizer que é um mandamento, né? Mas é quase que um mandamento, assim, Deus está nos conduzindo a isso? Qual que seria essa direção diante disso? Pensa numa coisa comigo aqui. Você sabe que o cara, a adesão a uma igreja evangélica necessariamente não faz dessa pessoa um cristão, um seguidor de Jesus de Nazaré. O que hoje nós temos é um aumento enorme de adesão. As pessoas estão aderindo. Então não está tendo aí conversão de verdade no poder do Espírito Santo e não tem discípulos. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, olha, se eles estão seguindo aquele que disse que ele é o rei, o Messias do ano aceitável do Senhor, que tem a ver com o ano do jubileu, que tem a ver com o cuidado com a terra, que tem a ver com o perdão das dívidas, que tem a ver com a alimentação da cidade, da população, do povo, que tem a ver com tudo isso. Se eu estou seguindo Jesus de Nazaré e digo que sou discípulo dele, eu estou pecando se eu não fizer nada disso. Eu estou pecando se eu não pensar desse jeito. Eu estou pecando e Jesus vai chamar nossa atenção, sim, se eu não estiver fazendo aquilo que o meu líder, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, Jesus de Nazaré, está fazendo, está falando. Meu irmão, então eu não sou discípulo de Jesus. Eu posso ser discípulo de Moisés, certo? Eu posso ser discípulo de Josué, posso ser discípulo até de Paulo. E Paulo, inclusive, se falar que é discípulo de Paulo, vai ter problema, porque Paulo escreveu aos Romanos que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8.
geme, dizendo o seguinte: por quê? A natureza clama para que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus de Nazaré, se manifestem para poder pôr fim a toda essa desgraça e toda essa destruição. Percebe? E outra, Jesus, e Colossenses o apóstolo Paulo também ensina, de que na verdade o que está acontecendo? Deus está trazendo o universo de volta para casa na pessoa bendita de Jesus Cristo e dos seus discípulos. Trazer o universo de volta para casa significa resgatar a forma maravilhosa, diversa, bonita, conectada e transversalizada no que diz respeito à vida e todas as diferenças que foi a criação lá em Gênesis 1, que é exatamente trazer o universo de volta para casa. Então, quando a gente fala de Paulo, mesmo que fosse só discípulo de Paulo, que tem muito aí crente que é mais discípulo de Paulo do que de Jesus. Então, na verdade, o que teria acontecido? Se o camarada prestasse atenção nisso e olhasse para isso, só em Paulo ele já teria obrigação, se ele fosse só discípulo de Paulo, ele teria a obrigação de poder cuidar do meio ambiente, de pensar e ter uma mente de sustentabilidade, uma mente de desenvolvimento ambiental, uma mente de cuidado com a natureza e uma mente de cuidado com os recursos naturais, a proteção dos biomas, a proteção dos ecossistemas. Só se fosse assim. Mas como eu gosto demais de Paulo, gosto demais de toda a turma, todos os heróis da fé, mas eu não sou discípulo de nenhum herói da fé, não. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, o Messias, o único Messias, não tem outro não. O único Messias que de forma poderosa é o Messias do ano aceitável do Senhor. Eu fiz essa provocação porque o que acontece? Muitas vezes, né, que nem tu falou ali dessa questão da adesão, né, nas igrejas. Pessoas, elas focam apenas nos pecados que são mais polêmicos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, assim, a gente sempre fala que cristão gosta de comer, né? Mas não se fala, por exemplo, que uma alimentação não saudável também pode ser um pecado, porque a gente não tá cuidando do nosso corpo, né? A gente não tá cuidando da nossa saúde. Além de que também pouco se fala de comer demais, né? Então, isso tudo bem. E aí, quando a gente fala, por exemplo, mas reciclar os resíduos, né, do lixo ali, né, fazer reciclagem, isso aí não tem problema nenhum. Mas percebe como tu tá comentando aí, é importante, né? Não é que não tem problema nenhum, a gente tá contribuindo ou não contribuindo para algo. É quando a gente faz ou não faz. Então, por isso que eu faço a provocação, né, digamos assim, de a nossa postura diante desse tema. E eu achei muito importante que tu citou aqui, se nós não pensarmos de uma forma sustentável, a gente está pecando, né? Porque é bem importante deixar isso claro, né? Porque às vezes a gente... algumas coisinhas assim que a gente não percebe muito, a gente não tem uma consequência instantânea, a gente varre para debaixo do tapete. Então são quase aqueles, que nem o pessoal fala, os pecados aceitáveis, né? Só que nenhum pecado pode ser aceitável, né? Essa aqui é a realidade. E aí a igreja, pastor Levi, como é que funciona essa questão do papel da igreja? Como é que ela pode promover a sustentabilidade? Como é que ela pode auxiliar nessa questão, né? Dos cristãos que congregam na igreja, né? Como é que ela pode auxiliar nessa questão, na informação? Quais são os desafios e as oportunidades, né, que os cristãos vão ter nessa busca por uma vida mais voltada para a sustentabilidade? Bom, primeiro, você estava falando aí, eu só resgatando uma coisa, que eu acho que ela parar com esse negócio, a igreja precisa parar, os pastores, os líderes, os teólogos, com esse negócio de pecadinho e pecadão. Os grandes teólogos ficam com essa conversa de que não tem pecadinho, não tem pecadão, mas eles agem na prática como se tivesse. Por exemplo, a pauta moral que hoje está em moda, e as pessoas estão todas revoltadas aí com algumas pautas morais para poder dizer que não, vamos agora, o pessoal quer trocar a Constituição Federal pela Bíblia, quer impor os costumes que são nossos e as pautas morais que são muito caras pra gente, quer impor isso para quem não é da nossa fé, para quem não quem é ateu,
diante de um Estado laico que acha que Jesus nos chamou para poder dominar a Brasília e etc., que é a teologia, a maldita teologia do domínio, que é a irmã da teologia da confissão positiva, que é irmã, são trigêmeas, são três, teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva e teologia do domínio. Nós somos cabeça, não somos cauda, vamos dominar, viemos para dominar tudo. E tem teólogo, livros e livros que são ensinados assim. Nos Estados Unidos isso aí pegou fogo e veio agora para o Brasil no jeitão tupiniquim de acreditar nessa coisa que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, puxa vida, então um pecadão, não, é pecado. Tem coisa mais imoral do que a pessoa ficar concentrando, isso Isaías diz, né? Fica juntando casas e mais casas até que não tenha mais nenhuma pessoa habitando no meio do povo. Tem coisa mais imoral que isso? Tem coisa mais imoral do que você enriquecer em cima de alimentação bombada com agrotóxico, aumentando a possibilidade de câncer em todas as pessoas? É só ver os estudos, inclusive aí no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, que existem com relação a isso, estudos e mais estudos, mas agora o pessoal nem acredita mais na ciência, então são negacionistas. O que tem de crente acreditando que a Terra é plana, sabe? É uma coisa assim horrorosa, Deus me livre, uma vergonha isso. Então assim, mas de verdade, o que eu quero dizer com isso? Papel da igreja seria o quê? Não, nós seguimos Jesus. Começar a pregar sobre o Criador e a criação. A criação, a natureza, é um presente que Deus deu pra gente cuidar. Nós somos jardineiros. Ele falou, cuida disso aí. Começar a cuidar. E o que significa? Começar a fazer discussões. Como é que nós vamos cuidar da natureza? Primeiro, se posicionando contra leis de caras que querem ganhar dinheiro destruindo a natureza numa economia predatória. O que tem de lei com economia predatória para que, de uma forma horrorosa, os donos de terra e os caras que estão aí trilionários possam estar ganhando dinheiro, mas com a destruição e esgotamento dos recursos hídricos e também dos nossos ecossistemas, isso daí é uma imoralidade. A igreja começar a profetizar contra isso daí. É uma coisa também importante começar a perceber o que é que significa os projetos de sustentabilidade, começando ali no bairro, começando a trabalhar com os irmãos, entendendo? Coisa simples que já começa a fazer. Tem aqueles recipientes para poder ter os resíduos, o lixo reciclável dentro da igreja? Tem para poder fazer um negócio desse? Como que faria com a dona de casa antes dela jogar o óleo da cozinha dentro ali na pia e jogar fora? Não teria condição de começar a ensinar na igreja, por exemplo, a começar a trazer nas garrafinhas, colocando na igreja e depois entregar em algum lugar para poder trabalhar melhor esse óleo sem estar prejudicando nada? Tem como começar a ensinar a igreja a parar de ficar usando plástico de supermercado? Sabe, eu tô te falando de coisas mais simples, muito mais simples, e aí sim voltar para a Bíblia. Tem que ser bíblico. Começar a falar da Bíblia, começar a falar da terra, do cuidado da terra, ensinar o que é. O pessoal gosta tanto de Levítico, mas não trata da coisa mais importante que tem em Levítico. Sabe o que é, né? As leis jubilares, o ano do jubileu. O pessoal gosta das outras coisas, entendeu? Gosta das outras coisas que são proibitivas e etc. Mas não gosta disso daí, que faz bem para todo mundo, ok? Aprender a contemplação da natureza. Jesus disse isso, a ordem de Jesus. Ele fala assim, olha os lírios, olha os pardais, certo? Ele usa uma expressão linda quando ele está chegando em Jerusalém, já indo para a última semana dele. Ele usa uma expressão, eu quis ser como uma galinha que guardava vocês debaixo das minhas asas. Olha que bonita a expressão do quê? De um bicho, uma galinha, entendeu? Protetora, que protege. Tantas outras coisas que você vai imaginando, por exemplo, a Arca de Noé. Você vê que coisa impressionante, a preservação e o cuidado lá atrás, com os bichos, com os animais, com a vida animal. Então tem que estudar, o pessoal precisa voltar a estudar a Bíblia, mas não com aquele óculos fundamentalista com que a gente sempre estudou. A gente tem que estudar a Bíblia da maneira mais clara, objetiva, sem já vir com exegese viciada. Muito bem, ótimo papo tivemos aí com o pastor Levi Araújo e vamos então às nossas considerações finais. Por favor,
nos diga o que você finalmente considera e depois também compartilhe aonde que o pessoal pode te encontrar. Primeiro, parabéns. Parabéns pelo tema. E a minha fala com relação a isso tudo é o seguinte: nós estamos com graves problemas ambientais. No clima, tudo mudado, tudo alterado. Onde não tinha enchente, passou a ter. Onde a água não lotava, passou a lotar. As pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, as pessoas sendo machucadas, traumatizadas. Nós somos bons, graças a Deus, o povo de Deus se mobiliza para poder ajudar, levar mantimento quando tem alguma tragédia. Isso é uma bênção. Glória a Jesus. Mas nós temos que começar a nos levantar como igreja, discípulos de Jesus de Nazaré, para nos posicionar com antecedência, monitorando as leis, seja no município, seja no estado, seja na União, monitorando o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder e todo o legislativo, o municipal, seja no municipal, no estadual e também no federal. Monitorar, ficar firme, ao invés de ficar passando mentira, fake news no meio do zap da família e da igreja, começar a fazer o papel, primeiro pedir perdão desse pecado aí horroroso. Fake news é mentira, e mentira a gente sabe como é que é. O cara que mentiu desde o princípio, Jesus falou, é o diabo, e ele ainda virou para os religiosos da época dele lá e falou o seguinte: ó, o pai de vocês é o diabo, e ele mente desde o começo, desde o princípio. Então, parar com esse negócio aí e começar a agir de maneira firme, muito séria, no que diz respeito a se levantar e dizer o seguinte: porque a natureza, a criação geme esperando que a gente se manifeste. Pega o texto de Romanos, lê Romanos 8, pega esse versículo e transforma isso como uma palavra profética. Vamos nos manifestar, vamos dar a cara para bater, para poder dizer: não, a natureza está gemendo e ela foi dada para a gente como um presente para a gente cuidar como jardineiros cuidadosos. Então nós vamos nos levantar para poder estar onde a natureza estiver gemendo. Nós vamos nos manifestar para poder acabar com esse tipo de horror que está acontecendo com a natureza. Amém. Bom, muito obrigado, Ed. Puxa, que coisa boa a gente poder estar conversando. Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: eu tenho um canal de YouTube que eu estou tentando retomar lá, mas já tem algumas coisinhas lá. Tem também o site da comunidade Caverna SP, que é a comunidade que Deus me honrou para poder servir aquele pequeno rebanho de Jesus ali. E tenho também as outras indicações. Tem um livro que eu escrevi falando um pouco da minha história, que eu vou também estar passando o link para vocês e já disponibilizando aqui para que vocês possam estar indo até lá. E as mensagens é só você colocar no Pai Google. Se você colocar no Pai Google, não precisa nem ir, pode ir também no YouTube, colocando lá mensagens Pastor Levi Araújo. Aí você já vai encontrar, pode ir lá, tem bastante mensagem minha disponível por aí. Olha só, então, link no post de todos os links que foram comentados. E muito obrigado, Pastor Levi, por participar conosco, nos trazer aí o seu conhecimento sobre esse assunto, sobre esse tema, que nem eu comentei no início, né? Eu conheço alguma coisa, eu arranho a superfície, né, desse assunto, então tua participação foi essencial para que tanto eu quanto os nossos ouvintes pudessem aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, refletir também sobre... Eu, enquanto tu falava, já estava refletindo aqui, né? O que eu preciso melhorar já, porque, né, não tô 100% nessa área da sustentabilidade, não. Então, já tive minha orelha puxada aí e preciso melhorar algumas coisas, né? Porque não é só reciclar o lixo que é sustentabilidade, né? Tem mais coisas a fazer também, né? Pelo que a gente percebeu. E por isso também concluo, né? Considero finalmente que nem foi comentado, para que a gente possa viver cada vez mais próximos de Deus, né? Nós precisamos cuidar da criação, né? E cuidar da criação necessita de um pensamento sustentável. E assim como o pastor Levi falou sobre a gente estudar, ir atrás, né, pesquisar, acho que é importante a gente estar sempre se atualizando, né, sobre o que é sustentabilidade, como que a gente pode viver de uma forma mais sustentável, como que a gente também pode conduzir outras pessoas a isso, né? Ele já nos deu aí alguns exemplos simples, mas tem muito mais coisas que a gente pode fazer, né? Para que a gente também possa levar esse conhecimento a outras pessoas, para elas também viverem essa realidade. Então, pessoal, para quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!